Embora animais de estimação sejam normalmente associados a companheirismo e amor incondicional, existem situações inusitadas e trágicas em que a relação entre dono e animal toma um rumo completamente inesperado. Em certos casos, a linha tênue entre a domesticação e os instintos selvagens se rompe, levando a resultados devastadores. Seja por instinto, fome ou circunstâncias extremas, aqui estão 10 casos de animais que atacaram o próprio dono. Vamos estourar o botão do like se você está me curtindo aqui no Top 10. Não é para menos que isso, não. Vamos lá. Aranha, de Mark Vogel. Em Dortmund, Alemanha, o exótico hobby de Mark Vogel, de 30 anos, se transformou em seu pior pesadelo. Apaixonado por criaturas letais, Vogel transformou seu apartamento em um estranho zoológico habitado por tarântulas, serpentes, lagartos e insetos, muitos dos quais viviam livres pela residência. Bettina, uma viúva negra, era sua predileta. Infelizmente, Bettina não compartilhava da mesma afeição e acabou mordendo seu dono. Aparentemente, a toxina acabou derrubando Vogel, abrindo assim um banquete para sua bizarra coleção de animais. Quando a polícia foi chamada por vizinhos incomodados pelo mau cheiro, encontraram uma cena digna de filme de horror. Vogel jazia sobre o sofá, coberto por teias de aranha que emergiam de suas narinas e boca. Até mesmo os répteis se alimentaram de seu corpo. As autoridades acreditam que Bettina foi a responsável por todo aquele cenário de terror. Hipopótamo, de Marius Els. Se você é um usuário assíduo de redes sociais, provavelmente já viu vídeos de Fiona, o adorável hipopótamo bebê que esbanja alegria e inocência. Contudo, é importante lembrar que hipopótamos são, por natureza, criaturas perigosíssimas. O fazendeiro Marius Els, da África do Sul, aprendeu isso da pior maneira. Ele adotou um hipopótamo bebê chamado Humphrey, que cresceu alimentando-se de maçãs das mãos de seu cuidador. Els chegou a afirmar que poderia montar o animal como um cavalo, mesmo após Humphrey atacar e matar vacas e perseguir canoeiros. Els insistiu que Humphrey era gentil e carinhoso, até o dia em que seu corpo foi encontrado. O animal de 1.180 quilos atacou brutalmente seu dono, deixando-o no mesmo rio onde Humphrey havia sido resgatado órfão após uma enchente. Portanto, lembre-se que, por mais adoráveis que sejam as imagens de Fiona, você está assistindo a um possível predador em treinamento. Vale lembrar que o maior índice de mortes por ataques de animais selvagens em todo o mundo pertence aos hipopótamos. Mamba negra, de Alira Stacy. Sim, cobras de milho são aceitáveis como animais de estimação. Pitons, contanto que não sejam excessivamente afetuosas, também. Tarântulas, embora estranho, vai lá, pra mim não. Essa aí você esquece. Mas mambas negras? Definitivamente não. Para quem não conhece, a mamba negra é uma das serpentes mais mortais do mundo e também uma das mais rápidas. No entanto, há quem insista que são ótimas para se ter como animais de estimação. De acordo com a CBS New York, Alira Stacy e seu namorado mantinham 75 cobras exóticas em casa. Um dia, Alira foi encontrada sem vida em seu quarto com várias mordidas de mamba negra no braço. Detalhes suspeitos nessa história incluem o fato de que ela não ligou para o 911, mesmo sabendo que uma mordida de mamba negra costuma ser fatal em 20 minutos. Isso levou à especulação de que a morte de Alira poderia ter sido a La Cleópatra, feito de forma proposital, teoria sem muito suporte evidencial. Mas, de qualquer forma, a pergunta permanece: por que as pessoas têm permissão para manter mambas negras como animais de estimação? Cobra, de Dan Brandon. Há uma razão pela qual uma cobra é a vilã da história no Jardim do Éden. E por que mais da metade da população americana diz que teme cobras mais do que falar em público? As cobras não são fofinhas, adoráveis ou carinhosas. Uma cobra é um músculo enrolado projetado especificamente para estrangular as coisas até a morte. E não tem a capacidade de pensar coisas como: este cara me alimenta, talvez eu não devesse matá-lo, ele é gente boa.
Eu acho que não vai rolar. Quando a mãe de Dan Brandon, de 31 anos, o encontrou sem vida em seu quarto, ela não tinha ideia do que havia tirado sua vida. Embora o fato de ele manter 10 cobras e 12 tarântulas fosse assim meio suspeito, no mínimo. De acordo com o jornal The Guardian, o legista disse que os pulmões de Brandon mostraram evidências de asfixia. A assassina, uma piton das rochas de 2,40 metros, chamada Tiny. É isso mesmo, Tiny, pequenininha. A mãe de Brandon disse aos investigadores que Tiny, às vezes, era agressiva, mas insistiu que a cobra realmente amava Brandon. Agora, considerando que as cobras realmente não mostram nenhuma evidência de amar sua própria espécie, muito menos o membro de uma outra espécie, essa é uma afirmação estranha. Mas então, o legista chegou a dizer que achava que Tiny estava se enrolando em Brandon de uma maneira afetuosa. Só que quebrou os ossos do coitado, né? Ok, talvez seja bom imaginar que Tiny tirou a vida do homem que cuidava dela por excesso de amor e carinho, relação tóxica. Mas, vamos lá, né? Veado de Gerald Rushton. Estabelecemos que as cobras fazem péssimos animais de estimação, mas pelo menos ainda são aceitas como animais que as pessoas podem manter em suas casas legalmente, sem muitas perguntas sobre coisas como segurança do proprietário ou sanidade do mesmo. Mas as pessoas que mantêm animais selvagens são um tipo diferente de loucura. Claro, existe algo como a posse responsável de animais exóticos, mas mesmo os proprietários responsáveis de animais exóticos podem se tornar complacentes e esquecer que a pequena coisa adorável que criaram desde bebê agora é um sociopata de 250 quilos com chifres. De acordo com Marshall News Messenger do Texas, Gerald Rushton, de 67 anos, estava alimentando seu veado vermelho europeu de estimação em 2010, quando foi preso à cerca, perfurado e depois pisoteado até a morte. Os oficiais que responderam à chamada de emergência tiveram que atirar no veado antes que pudessem chegar a Rushton, mas já era tarde demais. Rushton possuiu o veado desde que era um filhote, quando, sem dúvida, era fofinho e bonitinho, e presumivelmente tinha um coelho amigo chamado Thumper, que, em retrospectiva, teria feito um animal de estimação muito melhor do que um veado de 1/4 de tonelada. Mas quem está julgando, né? Camelo, de Pam Weaver. No 60º aniversário de Pam Weaver, em 2007, seu marido Noel deu-lhe um camelo para manter como animal de estimação. A meio caminho para o seu 61º aniversário, Pam Weaver foi morta pelo seu camelo de estimação. Weaver foi descoberta pelo marido e pela filha na fazenda de ovelhas e gado da família, perto de Mitchell, na Austrália, relatou o Metro. A filha de Weaver estava no meio do preparo do jantar com uma xícara de chá fresco posta na mesa, quando correu para o quintal e descobriu que o camelo de 150 quilos tinha derrubado a mãe no chão e aparentemente tentou acasalar com ela, acabando por esmagá-la sob seu peso. Ela tinha uma pegada definitiva no lado do rosto e outra no braço. O detetive Craig Gregory, que estava presente no local, disse: "Eu diria que provavelmente estava brincando ou poderia ser até mesmo uma espécie de coisa sexual." No entanto, o especialista em camelos Chris Hill disse que não tinha dúvidas de que o comportamento do camelo era sexual. De fato, o camelo de 10 meses vinha apresentando comportamento errático algum tempo antes do incidente, tentando montar em outros animais, incluindo a cabra de estimação da família, segundo o The Courier Mail. Cães de Bethany Lynn. Bethany Lynn Stephens, de 22 anos, amava seus 2 cães, que viviam temporariamente em um canil na casa de seu pai. Stephens voltava para casa algumas vezes por semana para passear com eles. E amigos disseram que ela e seus cães tinham um vínculo significativo. Mas um dia, em dezembro de 2017, Bethany e seus cães não voltaram de seu passeio. Um dia depois, seu pai descobriu seu corpo na floresta e os 2 cães estavam guardando-o. Muitas pessoas se recusaram a acreditar que os cães realmente tiraram a vida de Stephens, e houve a especulação de que talvez eles estivessem protegendo-a de um animal maior ou de um agressor humano. Mas, segundo um jornal, as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma evidência de qualquer cenário alternativo. Stephens tinha ferimentos defensivos em seus braços e ferimentos por perfuração que eram consistentes com um ataque de cão, não um ataque de um animal maior ou um humano.
Além disso, eles estavam comendo ela. Então, há esse pequeno detalhe incontestável, diríamos. Os amigos, no entanto, não se convenceram e permanece incerto por que 2 cães descritos como socializados e passivos, de repente, decidiram cometer tal ato com uma mulher que cuidava deles. A polícia acredita que o isolamento dos cães em um canil ao ar livre contribuiu para o ataque, mas um veterinário local disse à afiliada local da CBS que os cães não costumam simplesmente atacar seus donos do nada. Então, geralmente, há um tipo de provocação. O que essa provocação pode ter sido, porém, provavelmente, nunca saberemos. Lobo de Sandra Piovesan. Uma vez vilificados e caçados, quase até a extinção, hoje os lobos estão fazendo um retorno, tanto na natureza quanto na imaginação dos seres humanos, onde às vezes são romantizados como símbolos do oeste selvagem. Algumas pessoas gostam tanto da ideia de lobos que os mantêm como animais de estimação, o que você provavelmente não ficará surpreso em saber que geralmente é um erro. De acordo com o Pittsburgh Post-Gazeta, Sandra L. Piovesan, de 50 anos, mantinha 9 híbridos de lobo e cachorro em uma jaula em seu quintal. E uma vez comentou com um vizinho que eles me dão amor incondicional. Infelizmente, o amor incondicional deles tinha alguns qualificadores desconhecidos, e ela foi encontrada sem vida na jaula deles em julho de 2006. Não está claro o que provocou o ataque, mas os híbridos de lobo e cachorro são notoriamente imprevisíveis, e uma mulher de 50 anos geralmente não é páreo para um bando de 9 qualquer, particularmente 9 animais meio selvagens e imprevisíveis. Os animais a atacaram e ela provavelmente morreu devido aos ferimentos, provando assim que símbolos do oeste selvagem devem permanecer selvagens no oeste e provavelmente não devem ser cruzados com cães domésticos também. Gatos de Herbert Walden. A cidade de Albion, na Pensilvânia, foi palco de uma história trágica e deplorável. Herbert Walden, um professor aposentado querido na comunidade, e sua mãe, Jane Walden, de 94 anos, foram encontrados mortos em casa, cercados por lixo e gatos famintos se alimentando de um cadáver. A polícia foi acionada para verificar a situação quando Herbert não apareceu para buscar sua prescrição na farmácia local. A casa, que não tinha água corrente ou um banheiro funcional, estava repleta de lixo, dificultando a circulação. Jane, que dependia dos cuidados do filho, provavelmente morreu de desidratação. A Sociedade Humana no noroeste da Pensilvânia resgatou 12 gatos da residência e encontrou outros 4 mortos, além de um cão. Esta história destaca a importância do bem-estar humano e animal e a necessidade de uma vigilância adequada para os indivíduos mais vulneráveis da sociedade. Macaco de Matt Hussin. Se você tem uma árvore frutífera de qualquer tipo ou apenas gosta de pegar frutas dos seus vizinhos, já sentiu a frustração de não conseguir alcançar os melhores pêssegos, cerejas, cocos crescendo no topo da árvore do vizinho? Se for um coqueiro, praticamente todos os cocos estão fora de alcance. Esquece. Então, se já pensou em ter um macaco para pegar essas frutas para você, provavelmente se sentiu satisfeito com sua brilhante ideia. Mas há alguns problemas com esse plano. Primeiro, macacos são criaturas travessas que gostam de tirar fezes quando estão chateados. Mas se você consegue lidar com um aspecto de ter um macaco com as patas cobertas de fezes, talvez possa fazê-lo pegar as frutas para você. Só evite cocos, pois eles são mais propensos a se tornar projéteis letais quando o macaco fica irritado e não tem fezes sobrando para atirar em você. De acordo com Orlando Sentinel, o malaio Matt Hussin Sulaiman, de 76 anos, estava pacientemente esperando sob um coqueiro quando seu macaco treinado atirou um coco com força suficiente para quebrar o pescoço do coitado do idoso. E esse é o fim da história. Horrível, não é? Bem, eu tô ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho e dá uma chegada lá para conhecer o canal Boco, o Sétimo Filho também. Até mais.